Chegou, amor. Márcio, você pagou esse já? Foi na caminho. Quanto que é? R$ 20. Você não pode falar comigo agora. Não, quanto que é? Oi, gente. Começando mais um projeto, segunda-feira com check-in emocional. É um projeto virtual, né? A ideia é reunir pessoas para um papo terapêutico, para a gente entender o que acontece dentro da dinâmica de um processo terapêutico. E toda segunda eu trago uma convidada, né? Nossa convidada de hoje já chegou, que é a Camilinha. Vou convidar ela aqui para ela participar com a gente. E a Camila, ela é coach, ela é especialista em análise do corpo. E hoje ela vai conversar com a gente um pouco sobre esse trabalho, tirar algumas dúvidas. Ela já mandou o convite aqui, vou aceitar. A gente transmitir juntas essa live na minha rede social e na rede social dela. E quando a Camila entrar, que ela acabou de entrar, eu vou desativar os comentários para a gente poder depois ter a gravação completa, tá bom? E aí, Camilinha, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Que prazer receber você aqui, viu? Muito obrigada. Uma alegria imensa, eu que agradeço. Tá frio por aí? Porque aqui tá bem friozinho hoje. Tá frio, tá frio, tá esfriando, né? Está esfriando. Camilinha, estou conversando com o meu pessoal aqui, com a minha galera, né? Que você é uma coach, que você é terapeuta. Trabalha com a metodologia do Corpo Explica. E eu queria que você se apresentasse, né? Te dar as boas-vindas, abrir esse espaço para você dividir com a gente esses conhecimentos que você tem, desse trabalho maravilhoso que você faz. Além de falar um pouco do que você faz, queria que você falasse para a gente por que você faz o que você faz hoje, né? É muito interessante saber. Eu gosto de sempre dar oportunidade de fala para as pessoas falarem por que elas se tornaram terapeutas, né? Acho isso bem interessante da gente ir comunicando também com as pessoas. É uma curiosidade que eu percebo que acontece no universo da gente. Se apresenta pra gente então, Camilinha. Bom, então boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Boa noite ao pessoal que te acompanha, boa noite ao pessoal que me acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu também quero te parabenizar, Márcia, por esse projeto, né, do check-in emocional. É tão importante a gente falar sobre as nossas emoções, o que a gente está sentindo e como a gente está se percebendo, principalmente agora nesse momento delicado, né, desafiador que a gente está vivendo. Então, você está de parabéns com a frequência desse projeto, né? Eu tenho acompanhado semanalmente e os bate-papos com as pessoas que você está trazendo aqui estão bem legais, são bem ricos, né? Ricos de informação, de conteúdo, muito legal. E é um prazer estar aqui com você e fazer parte, né, desse projeto com você. Bom, a live é só uma das estratégias do projeto, né? Essa live onde a gente conversa, interage com as pessoas, mas tem uma outra oportunidade de interação, que eu criei um grupo de WhatsApp, o link está na bio, e nesse grupo a gente discute um pouquinho mais as dinâmicas, os processos, e eu tenho feito encontros virtuais com as pessoas para conversar sobre aquele assunto
nuclear de todo mundo, sabe? Como se fosse um grupo terapêutico online mesmo. Então, também legal. está bem interessante essa para poder ajudar, porque com essa questão da pandemia, muita gente buscou a terapia e tem muita gente que quer fazer terapia e não dá conta de bancar o processo. E aí a gente fica dividido, né? Tentando ajudar e se sentindo responsável. E foi a forma que eu encontrei de dividir um pouco, né, desse conhecimento, desse trabalho com mais pessoas. Sim, sim. E nesse momento tão importante, né, que as pessoas estão em casa, né, a grande maioria está em casa, e tem um espaço de fala e de escuta, né, se faz muito importante e necessário nesse momento. Então, realmente, você está de parabéns. Muito bom. Então, você perguntou sobre o meu trabalho, né? Eu sou analista corporal, eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas que desejam emagrecer e já perceberam que apenas fazer dieta não é bem por aí, né? Tem aquele sentimento de frustração de fazer uma dieta, de ter experiência com várias dietas e já percebeu que o emagrecimento ele é muito mais do que simplesmente, costumo falar de fechar a boca e gastar calorias, né? Então, eu trabalho com essa perspectiva, né, de levar para as pessoas, de levar as pessoas a se conscientizarem sobre a relação com o próprio corpo, né, perceberem como o nosso corpo está a nosso serviço, né, e com isso, sim, começarem a desenvolver uma relação mais prazerosa com a comida, né, porque as pessoas que emendam uma dieta atrás da outra, além de emendar uma frustração atrás da outra, começa a ter uma relação conturbada com a comida, né? Deixa de ter prazer para poder seguir com uma ordem, né? Seguir com um padrão de alimentação que ela julga ser importante para o emagrecimento, né? Então, o trabalho ele é um trabalho bem profundo, um trabalho que não é um trabalho de curto prazo, né? É um trabalho de médio e longo prazo, mas é um trabalho que traz essa nova percepção, né, da mulher com o próprio corpo e aí sim conseguir emagrecer e emagrecer de forma prazerosa, né? Isso é possível. Então, meu trabalho ele é bem direcionado nessa linha. E como que você começou a desenvolver esse trabalho, Camila? Por que que você se tornou uma terapeuta, uma especialista, né, exatamente nesse aspecto da relação da gente com a comida, com o corpo, né? Quais foram, assim, as suas motivações para você hoje fazer esse trabalho que você faz? Olha, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, grande parte dos terapeutas e das pessoas que trabalham no desenvolvimento humano, com o autoconhecimento, começa a se interessar por essa área a partir da própria história, né? Comigo não é diferente, comigo foi assim. Eu tive sobrepeso na minha infância, na minha adolescência e grande parte na minha vida adulta. E eu não era somente a questão do sobrepeso, mas era essa relação conturbada que eu tinha com o meu próprio corpo e com a comida, né? Eu escuto muitas pessoas me falarem e eu me enxergo, né, nelas, a questão de comer escondido, de não querer comer em público, né, de ficar muito mal quando alguém faz algum comentário em relação ao seu corpo, seja até mesmo em relação a algum elogio, né? As pessoas que têm uma relação conturbada com o próprio corpo desconfiam de elogios, né? Não se sentem bem, não se sentem confortáveis, né? Muitas vezes até mesmo com elogios. Então, eu vivi isso, né? E ao começar a me desenvolver e ao começar a pesquisar e entender, né, que o emagrecimento, a relação com o corpo é muito mais, é muito além do que o que a gente come ou o que a gente faz de exercício, eu escolhi parar de fazer dieta, né, por minha conta, minha própria conta, e nesse momento que eu me livrei, né, que eu parei de fazer dieta, eu percebi que eu me dei uma oportunidade de começar a perceber como que a comida
se relacionava com o meu corpo, com o meu organismo, e a partir daí, Márcia, eu comecei a emagrecer. E aí eu comecei a ter uma relação mais prazerosa com a comida, eu comecei a ter mais prazer, e nesse processo eu emagreci 25 quilos, né? Foi. Então, eu falei, gente, eu vou ajudar pessoas que também se identificam com essa história e que também desejam, né, emagrecer e ter essa relação de prazer com a comida, porque comer é bom e a gente gosta, né? Comer é prazeroso, sim, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa legalizar a comida, a gente se alimenta, a gente tem essa relação com a comida desde o nosso primeiro dia de vida, né? E a gente vai comer até o nosso último dia de vida. E a gente precisa tirar esse vilão, né? Porque eu tenho essa sensação quando os pacientes chegam com essas questões de compulsão alimentar, né? Que a comida está como pano de fundo, como se fosse esse vilão. Cara, comer me faz mal, eu não tenho controle sobre isso, é uma sombra muito grande. E, na verdade, a gente precisa, você chama de percepção, é trazer essa consciência, né? De como que eu me relaciono com a comida, o que está mais envolvido e nesse processo de buscar comida, né? Além das questões de uma necessidade fisiológica. Então, os processos de compulsões, eles sempre têm gatilhos emocionais. Sempre estão dialogando com um universo emocional muito confuso, né? Que está se revelando na relação com a comida também muito confusa, também muito sem controle. E quando você fala desse voto de liberdade que você se deu para poder, cara, não vou mais fazer dieta, ninguém está falando aqui, rasguem-se todas as dietas, mas eu acho que você se deu uma oportunidade de perceber, né, você e o seu corpo e essa relação, né, criar uma observação, você ampliou ali um olhar para essa parte da sua vida, da sua história, e acabou que você enxergou aquilo que não estava posto, né? Você enxergou o que estava dentro. Então, acho que a primeira coisa é você entrar nessa consciência aí. Cara, comer é maravilhoso. Comer é bom. Porque se você comer, para você ficar livre para comer, a primeira coisa é você conseguir ficar livre para comer. Depois você começa a desenvolver um comportamento com a comida que seja saudável. Porque primeiro tem que resolver na cabeça, né? É a sua relação com esse vilão ainda. Eu não posso comer, não posso comer, não posso comer. Então, assim, eu costumo com os meus pacientes que têm essa matriz, essa temática, né? Eu costumo trabalhar esse sentimento de liberdade, né? Porque acaba que inconscientemente a comida se torna o único momento de liberdade que essas pessoas têm. Né? E é tão louco porque é uma liberdade disfarçada, camuflada, porque você começa a comer escondido, você começa a criar estratégias para ser livre sem que as outras pessoas vejam que você está sendo livre. Né? E com certeza você já deve ter observado isso no seu processo, você observa isso no processo das pessoas que você atende. Sim, né? sim. E além disso que você falou, Márcia, é muito importante quando a gente fala sobre emagrecimento, esclarecer de que quando eu falo sobre emagrecimento, nessa perspectiva, eu não estou falando de ser magra. Eu estou falando de você chegar em um ponto do seu corpo em que você se permite fazer qualquer coisa. Porque o nosso corpo, ele deve estar ao nosso serviço. Né? Então, eu não estou falando de um emagrecimento para a pessoa ter um corpo padrão. Tem até essas expressões da moda que as pessoas usam, né? Ter barriga negativa, né? Essas expressões bem de moda mesmo, bem de pessoas que trabalham com o emagrecimento nesse padrão, né? De dieta e exercício. Não é desse tipo de emagrecimento que eu estou falando. Né? Eu estou falando de um emagrecimento em que você se permite usar o seu corpo e fazer o seu corpo como você bem
quiser, né? E Bem entender. quando a gente traz essa temática da relação com a comida, né, Camila? A gente só costuma, às vezes, enxergar a questão da obesidade, das pessoas que já estão acima do peso. Mas essa temática, ela tem outros vieses, né? Elas têm outras questões e outros perfis que a gente não olha muito e que tá tudo bem na nossa sociedade, convencionado. Por exemplo, tem as pessoas que são anoréxicas, as que são bulímicas, né? E que também estão passando por um momento de muito conflito com a imagem e com a alimentação, motivados por essa busca idealizada de estereótipos sociais, do corpo malhado, do corpo barriga negativa, né? Em cima da mulher, essa cobrança é muito forte, né? E distorce, né? Desconfigura muito a sua autopercepção, a sua autoconfiança, né? Você ficar de bem, gostar do seu cabelo, gostar do seu olho. É difícil você. Aí a gente põe tudo no mesmo pacote da autoestima. Ah, porque essa mulher não tem autoestima. Cara, autoestima é um negócio diferente, na minha opinião, sabe? É diferente, porque a gente está falando uma questão de saúde. Primeiro tem uma questão de saúde. Você tem que ter. Essa questão de você se aceitar, né, e valorizar o seu biotipo e ficar bem com ele, reflete uma questão de saúde mental e emocional. Depois, autoestima, que é uma coisa legalzinha, é uma good vibes, entendeu? Então, eu costumo muito ouvir assim, eu não tenho autoestima, né? Com certeza, essa pessoa reflete dentro do processo terapêutico um conflito de relação com a imagem ou com a alimentação. Todo mundo que chega para mim com essa coisa, minha autoestima não está muito legal, eu percebo que eu, né, não estou muito bem, não tenho muita autoconfiança. À medida que o processo se desenrola, essas questões aparecem muito claras, né? E a bulimia e a anorexia, cara, são sofrimentos tão profundos quanto a obesidade. Sim. Né? São sofrimentos tão profundos, porque a pessoa não se enxerga naquela imagem que ela possui e que muitas vezes é bonita e ela agride, ela violenta, né? Então, todos esses processos de comportamentos agressivos, né, e que são engatilhados com a comida, eles são processos abusivos. É um autoabuso. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem uma relação abusiva com a comida. E isso é importante da gente falar. Né? Acho que quando você avalia seus pacientes, você percebe que ali por trás tem um histórico de abuso. Sim, sim. E que às vezes a pessoa não consegue enxergar que tem. Como que você percebe os abusos lá? Nossa, isso que você falou, Márcia, é muito importante de ser falado, né? Porque o que você trouxe sobre a bulimia e a anorexia, e aí você trouxe a relação com a obesidade, né? Uma questão muito diferente entre essas doenças, né? Porque a anorexia, bulimia e obesidade são doenças, né? São doenças. É que a anorexia e a bulimia muitas vezes estão invisíveis. Né? Então, para a pessoa ser diagnosticada ou se perceber, precisa de ajuda. Nesse processo de adoecimento, né? Né? Porque ela não se torna de um dia para a noite, de uma hora para outra, anoréxica, né? As etapas elas vão sendo construídas, né? Até o momento em que ela se percebe se consolida, né? Sim, se consolida e se percebe realmente com a doença, né? E no mesmo caso da obesidade. Aí tem uma grande semelhança, né? Porque a pessoa, ela não é obesa, ela vai se tornando, né? Há um processo. E tem algumas questões também que são pontos chaves para mim dentro do processo terapêutico, quando a gente entra naquela etapa de racionalizar a questão.
Existem situações que são estritamente metabólicas. Tem pessoas que chegam na obesidade porque elas têm questões metabólicas que precisam ser tratadas por profissionais da saúde, com medicação, precisa de acompanhamento nutricional, enfim, isso leva a uma obesidade. Mas a gente está falando aqui não só dessa obesidade fisiológica, vamos dizer, a gente está falando dessa obesidade emocional, né? Que é esse comportamento abusivo, que é esse comportamento compulsivo, que ao longo da nossa história, em algum momento, você desenvolve com a comida. E quando você fala assim que a anorexia e a bulimia elas são mascaradas, é porque elas são socialmente aceitas. Porque a pessoa que está ali recusando a comida, que está magra, ela é super valorizada na nossa sociedade. Não interessa o preço que ela está pagando para ficar ali. Mas ela está numa posição de destaque. Então, significa que ela está acolhida, que ela está incluída num grupo. Ela tá E isso só reforça o comportamento. Só reforça né? o comportamento. Exato. Mas ela encontrou um sentimento de pertença. Ela pertence. De alguma forma ela pertence. O obeso não. Sim. O obeso ele destoa, ele é excluído, ele sofre processos de bullying, ele fica como um ponto de referência negativo, sabe? A imagem dele é que ele é uma coisa feia, fora do padrão. Então, por isso que as pessoas chegam, que tem problema de autoestima, porque elas chegam simplesmente se sentindo muito feias, né? Se sentindo aquele corpo muito feio. E isso é um erro, é uma mentira, né? E muitas doenças emocionais são reforçadas na sociedade exatamente do mesmo jeito, como essas. Né? Mas assim, só quem tem um repertório de autoconhecimento já iniciado é que consegue perceber que tem alguma coisa errada ali. Porque essas coisas ficam muito silenciadas, né? A gente não consegue chorar em público, dar vazão para um choro que dirá permitir revelar um comportamento, né, tão comprometido dessa forma no nosso meio. E o que você traz sobre o abuso, as pessoas que se identificam, né, com essa sua fala, é importante começar a observar as sutilezas e a intenção com que a pessoa come, né? Com que a pessoa vai buscar a comida, né? Há uma intenção quando a gente busca algo para comer, né? Então, começar a perceber qual que é a minha intenção naquele momento, né? Eu costumo até fazer uma pergunta, né, para as pessoas, para gerar reflexão mesmo. Olha, nesse momento que você está indo comer, não importa o que, desde um bolo de chocolate a uma salada. Qual é a intenção de você comer o que você está comendo? Né? Porque o bolo de chocolate e a salada, dependendo da intenção, dependendo desse peso que a pessoa coloca em cima daquele alimento, daquela escolha alimentar, pode levar ela a um distúrbio alimentar ou não. Né? Se uma pessoa, por exemplo, vai escolher uma salada para comer, né? Porque precisa emagrecer, porque já precisa fazer um detox, ou porque está sentindo culpa pelo que comeu anteriormente, olha a intenção. Né? Agora, se a pessoa vai escolher um bolo de chocolate para comer em um momento de distração, em um momento em um momento social, ou não, em um momento de um café da tarde, olha a intenção. Né? Então, é importante que as pessoas comecem a perceber e se perceber, né, no momento das refeições e no momento que vai escolher o alimento que vai comer. Repito, seja um chocolate, um bolo de chocolate ou seja uma salada, né? E uma outra questão... Pode falar? Não, pode falar, terminei. Não, e uma outra questão que eu gosto de trazer também para a consciência das pessoas é a seguinte, se você não fosse comer isso agora, o que você gostaria de estar fazendo? Isso é legal.
Isso é o pulo do tá? gato. Com quem que você gostaria de estar nesse momento, É. Isso é muito né? legal. Isso já valeu a live, hein? Isso Essa é a dica de ouro. é um ponto alto mesmo dessa discussão, É. né? E já que você gostou dessa, deixa eu te falar outra então, que eu sempre gosto de trazer para conscientização das pessoas. Se você não fosse, se emagrecer não fosse uma questão para você, o que que você estaria fazendo? Aí, olha só. Top. Então, é importante a gente ter essas perguntas até anotadas, né? Porque no dia a dia a gente se atropela com a rotina, com as tarefas, né? com os afazeres, né? A gente esquece, né? A gente esquece. E aí, quando a gente esquece, a gente acaba entrando no modo automático de comportamento. Isso é tão E aí, quando legal a que você gente se está falando. percebe, a gente está fazendo amanhã o que fez ontem e vai fazer depois de amanhã o que fez hoje, e aí vai atropelando É, e mantém aquele comportamento Cá, padrão, né? isso é tão legal que você está falando, porque fala da desconexão que a gente entra nesse processo de também se tornar consciente, porque enquanto o processo terapêutico é esse movimento de ir para dentro, né, para se reconectar, o processo do existir é exatamente o oposto. É ir para fora, encarar o mundo, estar no mundo, se socializar com o mundo, interagir no mundo. E nesse processo de ir para fora, de interagir com o mundo, de sobrevivência, né, mesmo, a gente deixa de reconhecer o nosso próprio corpo. A gente deixa de perceber os sinais que ele sempre dá para tudo. O nosso corpo está sempre sinalizando para a gente quando a gente está saciado, quando a gente está cansado, quando a gente está com sede, quando a gente está com frio. Acontece que como a gente está funcionando muito mais no automático, a gente deixa de perceber. Perceber isso não é uma prioridade. E se a gente for resgatar quando a gente é bebê, por exemplo, o bebê ele está o tempo inteiro descobrindo o próprio corpo. Né? Ele está atento nas sensações. Ele tá percebendo o mundo através do corpo. E aí, quando esses processos a mente automatiza, né? Quando os sentidos ficam mais maduros e esses filtros ficam mais fortes, isso fica automático também. A gente deixa para lá. Então, quando que você percebe, por exemplo, quando eu atendo na clínica com o Body Talk, que é uma outra terapêutica que eu trabalho, é muito comum vir numa sessão de Body Talk de pessoas que estão começando um tratamento, equilibrar a respiração dela, porque a respiração dela está tão encurtada e a pessoa não percebeu que está respirando encurtado. Ela está ali morrendo de falta de ar, achando que ela está desenvolvendo uma crise do pânico e, na verdade, o que aconteceu é que ela deixou de respirar. Ela está tão ansiosa, a mente dela está tão acelerada que ela não consegue fazer o processo de respiração fluir de uma forma mais natural. Então, a primeira coisa que eu combino, né, com as pessoas que estão tratando essa questão de alimentar é olhar para o próprio corpo. Então, tem exercício do espelho, tem o exercício de se tocar, né, de automassagem, tem o exercício de perceber as emoções que estão presentes, essa intenção que você fala quando vai se alimentar, de perceber como que o corpo está reagindo a determinadas comidas que você come. Né? Então, tem todo... incluir pausas de respiração durante o processo de se alimentar. E aí você vai reeducando esse olhar sensível, esse olhar sutil, né? De como o seu corpo está te dizendo, olha, isso sim, isso não, isso sim, isso não. E você, às vezes, não está respeitando esses limites que são naturais, né? Que são limites naturais que estão ali presentes. Agora, Ká, conta uma coisa para mim. Né? Eu conheci muito pouco da metodologia do Corpo Explica até pelo que está na rede social e um pouco mais do que a gente já conversou, que você me apresentou.
Mas explica para minha galera o que que é o corpo, explica um pouquinho. Explico. O Corpo Explica é uma metodologia criada por pesquisadores, né, brasileiros. E o Corpo Explica, falando de uma forma assim bem resumida, né? O corpo explica a nossa mente, né? Como que o corpo explica a nossa mente. Então, por meio do formato de 6 partes do nosso corpo, cabeça, olhos, boca, tronco, quadril, incluindo o bumbum e as pernas, fazendo uma análise, né, que a gente chama de análise corporal dessas 6 partes do nosso corpo, e aí um destaque, né? Eu não estou falando de tamanho, né? Porque quando eu falo sobre isso, como eu trabalho com emagrecimento, as pessoas acham que eu vou analisar o tamanho, não é em relação ao tamanho, tá? É em relação ao formato principalmente. Então, fazendo uma análise dessas 6 partes do corpo, a gente consegue identificar qual é o tipo de mente que você tem, né? O formato do nosso corpo, ele é definido durante a mielinização da nossa medula espinhal, né, cervical. Uhum. E de acordo com o formato, né, dessas 6 partes do corpo, eu consigo identificar, por exemplo, se a pessoa ela é comunicativa, se a pessoa gosta de comer, se a pessoa gosta de ter momentos de mais privacidade, momentos mais caladas, né? Se a pessoa é competitiva. Então, ao identificar ao fazer essa análise do corpo, a gente consegue identificar e perceber o tipo de mente que ela tem. E isso, para um trabalho, para um processo de emagrecimento, é excepcional, né? Porque quando eu consigo identificar quais são as dores e os recursos da pessoa, eu consigo levar para a consciência da pessoa as dores, para que ela se perceba em um momento de dor e com os seus recursos consiga conviver e reduzir, né, esses momentos de dor, né? Então, para as pessoas, por exemplo, que têm sobrepeso e que desejam emagrecer, normalmente essas pessoas têm um traço, a gente chama de traços de caracteres, tá? Tem um traço de oralidade muito acentuado ou mais acentuado, né? Como que a gente percebe isso? A gente percebe, por exemplo, que a pessoa tem uma boca mais carnuda, né? Tem eu até sempre dou exemplo essa minha bochecha aqui. Se você apertar minha bochecha, é uma bochecha fofinha, é uma bochecha, né? Que né? Dá vontade de fazer assim. Então, isso é um traço de oralidade, né? Então, as pessoas que têm traços de oralidade, não só no rosto, mas né, no corpo, e aí cada parte do corpo tem a sua análise específica, essas pessoas têm a tendência de gostarem de comer. Mas aí não é somente isso. Essas pessoas têm a tendência de buscarem a comida em um momento em que estão se sentindo sozinhas. Aí que está a grande questão. Não é estar sozinha. A pessoa pode estar acompanhada, mas é o sentimento de estar sozinha, é o sentimento de estar abandonada. De estar abandonada. É a dor do abandono, né? É a dor do abandono. A dor da oral é a dor do abandono, né? Então, principalmente, é importante a gente falar sobre isso nesse momento agora que a gente está vivendo de quarentena, né? Em que a grande maioria das pessoas estão em casa, as pessoas estão com mais intensidade nos seus relacionamentos em casa, porém, outros relacionamentos que também eram importantes não está tendo mais. Então, tudo isso reforça essa dor do abandono, né? Você está com a casa cheia, seja de marido, esposa, ou filhos, ou quem que quiser que esteja na sua casa, a sua casa pode estar cheia, mas se você tiver essa dor do abandono enraizada, mielinizada,
você vai ter uma tendência nessa quarentena de buscar a comida. E é daí que muitas pessoas falam, né, Camila, eu tô comendo até os rebocos da parede, da quarentena, né? Então a gente trabalha esse sentimento, né, de solidão, esse sentimento de abandono que a pessoa tem que leva ela a buscar a comida. Qual o problema disso? O problema não é comer, o problema é comer sem prazer. Comer para preencher uma falta, né? Exato. Uma Preencher falta uma falta que emocional. não vai ser preenchida com comida. Que é né? uma falta emocional, que a comida não tem como cumprir esse papel. Apesar de, às vezes, ativar alguns neurotransmissores interessantes, né? Dependendo do que você está comendo ou bebendo. Mas é uma coisa muito temporária. É algo muito breve, vamos dizer assim, né? Não vai funcionar a longo prazo. E o que você tem percebido, assim, Camila, com esse evento do isolamento social, né? O que tem chegado para você como terapeuta, né? Desses gatilhos, assim, quais são as dores, assim, que mais têm se revelado, além dessa do abandono, e que a pessoa está tentando resolver com comida? Olha, você quer ver uma dor que eu tenho percebido muito comum também, que as pessoas têm me falado? É esse excesso de informação, excesso de conteúdo, excesso de cursos gratuitos, o excesso, né? Você percebe, a gente percebe nesse momento que o excesso não é somente em relação à comida, né? A comida é um microcosmo do que a gente já vive no dia a dia, né? Então, quando a gente vive excessos no dia a dia, facilmente a gente vai levar isso para a comida também. Então, eu tenho percebido isso, assim, das pessoas estão exaustas, estão sentindo exaustão, né? Seja porque os filhos estão em casa e agora a mulher, né, principalmente, tem que dar conta do trabalho, dos filhos, seja porque está em casa com o marido e ele está estressado, ele não dá a atenção que ela gostaria que tivesse dando, porque está em casa, né, poderia ter muito mais momentos de conexão, momentos de conversa, e a gente percebe que esses momentos, eles são criados não somente pela presença física, né? Não é a presença física que faz esses momentos, né? Realmente um alinhamento entre o casal, alinhamento entre a relação com os filhos. Tal. Então, eu percebo que agora, esse momento de quarentena, é como se tivesse uma lupa sobre as nossas vidas, né? Em que tudo que já acontecia antes, porém de uma forma micro, agora foi ampliado. Agora tá escancarado, tá jogado na nossa cara mesmo, né? Toma, olha aqui, ó, é isso que está acontecendo, né? E o que está acontecendo agora já acontecia antes, porém, numa proporção muito, muito menor, né? Agora a gente está tendo a oportunidade e as dores e as delícias de perceber isso de uma forma mais... Tudo que tá fora tá dentro de algum jeito, né? Tudo que tá fora tá dentro de algum jeito. Sim. Cá, sim. E assim, e qual dica, assim, que você pode dar, né, para as pessoas melhorar mesmo essa sua relação com a comida, partindo desse conhecimento, dessa metodologia do Corpo Explica, de se olhar para você, disso que a gente está falando aqui? Um ponto eu acho muito importante, Márcia, da gente começar a perceber qual que é a intenção, né? Qual que é a intenção de... Você perguntou em relação à comida, né? O que está me levando a comer aquilo? Né? Como eu disse, seja uma salada ou seja um chocolate, um bolo de chocolate, né? A gente começar a perceber essas nossas sutilezas do dia a dia, né? Ter um momento do dia que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, para a gente se perceber, né? Porque se a gente está percebendo que isso está acontecendo, isso das pessoas comerem mais, das pessoas estarem buscando a comida, né? E não tendo prazer com a comida, né? Buscarem a comida simplesmente para substituir algo, né? Que ela percebe, que ela sente que está faltando, a gente começar a se perceber, né? E se fazer essa pergunta: se eu não estivesse comendo isso que eu estou comendo agora, o que eu gostaria de estar fazendo?
Mas, cá, e quando a pessoa come e ela tem profundo prazer em comer, por exemplo? Quando que isso é um E problema? ter profundo prazer em comer? É, Ter profundo prazer em comer nunca é problema. mas O mesmo quando prazer em isso... comer, pois é, o prazer em comer não é o problema. A questão não é o que a gente come, mas a forma como a gente come. Mas, por exemplo, o prazer de comer não poderia ser um excesso, visto, encarado como um excesso? Eu O digo prazer assim, de comer, por exemplo, cara, eu gosto tanto de comer e aí esse se torna o único prazer na minha vida, porque ele me dá uma zona de conforto. tá, Entende? Porque assim, é um entendi. prazer que está no meu controle. Eu tenho dinheiro, eu vou lá no mercado, eu escolho o que eu vou pôr no meu carrinho de mercado, eu pago as minhas contas com meu cartão de crédito. Então, assim, querendo ou não, esse prazer, ele é fácil de conquistar, vamos dizer assim, entende? Ele tá mais à mão. E Uhum, aí eu deixo de viver outros prazeres, porque, por exemplo, se você for praticar uma atividade física, a longo prazo, isso vai te trazer um prazer. Se você está num relacionamento saudável, isso vai te dar um prazer. Se você está realizado com a sua profissão, isso também vai te trazer um prazer. Se você uhum, tem uma vida harmônica, se você tem entende como que você se equilibra, quais são os dons artísticos que você tem, isso também te traz um prazer. Só que às vezes as pessoas canalizam a única coisa prazerosa na vida é comer e beber. tá. Porque não Entendi. despertaram as outras, entende? Isso. Sim, sim, entendi sua pergunta. E aqui eu vou usar um outro exemplo para poder ilustrar essa sua pergunta de uma outra forma, tá? Vamos tirar um pouco do prazer em relação à comida e vamos falar do prazer do sexo, Uhum, tá? Quando que o prazer do sexo, quando que ter prazer durante o ato sexual é demais, é muito. Percebe que o prazer nunca é muito. O que a gente precisa separar e identificar é o que a gente está fazendo com aquele prazer e o tempo que a gente se dedica para ter aquele prazer. E quais são os outros prazeres além do sexo, além da comida, uhum, uhum, né? Porque a gente não pode ter apenas um prazer na vida. Né? A gente tem um corpo inteiro para ser explorado, um uhum. corpo inteiro para gente sentir prazer e para nos dar prazer. Então, o Exatamente. prazer da comida, ele é apenas na nossa região, o quê? Oral. Então, quando o prazer da comida, ele é excesso. O prazer nunca é excesso. O que é o excesso, o que liga o sinal de alerta, é a intenção e o tempo que a gente se dedica para aquilo. Porque Uhum. além de comer, além de fazer sexo, a gente tem outras coisas. A nossa vida não é feita só disso, A gente né? tem outros. Então, tem outros prazeres e tem outras atividades que a gente faz no dia a dia que não são tão prazerosas, mas que a gente tem que fazer, Uhum. né? Então, a vida não é apenas ter prazer, mas é buscar prazer minimamente no que a gente faz. E o que não for possível fazer e precisa de ser feito, vamos fazer. E Porque ser adulto é quando, isso também, né? por exemplo, você consegue perceber lá dentro da tua metodologia quando o prazer, quando comer não é um prazer, que é Uhum, o extremo, né? A pessoa que é uhum. bulímica, que tem a anorexia, é esse o extremo dela. Ela não é prazeroso para ela buscar a comida como esse recurso de prazer. Você também consegue perceber isso na tua análise, Sim, sim. né? E aí Quando a comida. para esses Pode casos, falar. além da intenção, da percepção, o que mais que você dá de dica assim, para as pessoas ligar essa chave de que você chama de alerta, né? Uhum. Quando a comida ela deixa de ser prazerosa, Quando ela é um sofrimento. eu acho que eu não entendi a sua pergunta, Márcia. Faz de novo, por Assim, favor. por exemplo, quando a gente tem o prazer da comida como esse excesso, né? Ou seja, todos os prazeres da minha vida estão ali nucleados na comida. Uhum. Então, ele se tornou o meu único prazer. E aí eu como mesmo, porque é minha zona de conforto e tudo certo. Mas para algumas pessoas, a comida não é um prazer, é um sofrimento. E aí a minha pergunta é:
pela análise corporal, dá para identificar que a pessoa tem essa dificuldade, né, de não sentir prazer com a comida, que ela vai para esse extremo da bulimia, da anorexia? Já teve algum Olha, caso assim na sua clínica? dessa forma como você está falando, não, tá? Aham. Mas olha só, mesmo para as pessoas que têm algum tipo de doença diagnosticada, Uhum. a comida, ela é um prazer, porém, num momento imediato, após ter aquele prazer, ela rejeita A aquele prazer. culpa. Uhum. Ela rejeita, né? Uhum. Então, como ela lida com essa questão até mesmo do merecimento de sentir prazer, Ah, entendi. entende? Que a questão é muito mais Entra na profunda. punição, né? Entra na punição, Exato. né? Né? Então ela fica naquele ciclo, né, de eu tive prazer, mas eu não mereço. E aí ela se pune de uma outra forma. Uhum. Entendi. Percebe? Cá, vou abrir as perguntas aqui para ver se alguém tem alguma pergunta para te Legal. fazer. Tá bom? Ou se alguém tiver online, quem tiver online aqui e quiser fazer alguma pergunta para Camila sobre alguma curiosidade sobre o tema, né? Camila, como é que as pessoas fazem para te encontrar, para agendar uma análise corporal com você? As pessoas me encontram no meu Instagram, né, que é o milabraga.real, né? Lá Uhum. diariamente eu faço stories, tenho uma frequência também de postagem, sempre trazendo, né, essa perspectiva de ampliar a percepção, né, em relação ao nosso próprio corpo, em relação à alimentação. Tenho também os meus programas, né, os programas tanto individual quanto em grupo, e o meu telefone, o meu WhatsApp, que a gente pode colocar aqui, né, para as pessoas saberem. Mas no meu Instagram, lá na bio Tem do os meu links, Instagram, tem um né? link que leva para todas essas formas de Tá. contato. A Paty está perguntando aqui quanto tempo, horas leva essa análise corporal? Como é que funciona esse processo de análise? Tá. A análise corporal, Paty, a gente tem um encontro individual, tá? Pode ser feita tanto presencial quanto online. E nesse encontro individual, eu vou analisar, né, essas 6 partes do corpo que eu falei, né? Formato da cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, né? A partir dessa análise, eu gero um gráfico. E a partir desse gráfico, nós temos a sua análise pronta, né? E aí, com essa imagem de gráfico, a gente eu faço com você a devolutiva sobre a sua análise corporal. Quanto tempo dura? Entre a análise e a devolutiva, aproximadamente de 2 a 3 horas de encontro. Uhum. E aí, nessa devolutiva é onde você mapeia, né, essas questões da personalidade que a mente reflete, certo? Exato, exatamente. Isso é o encontro da análise, né? A gente Uhum. pode ter, após essa análise, após essa conscientização da análise e a conscientização de como a sua mente funciona, a partir, né, da sua análise corporal, a gente tem encontros, né, posteriores para poder trabalhar o dia a dia, né, pós-análise. Gente, esse trabalho é super curioso. Eu fiz uma análise com a Camila e, cara, é impressionante, porque ela meio que te descreve aspectos muito íntimos mesmo, assim, da sua personalidade, a partir dessa leitura, né, desse cruzamento de informações, de imagens que ela faz do seu corpo. Então, assim, super recomendo a experiência, é muito, muito legal. É Desculpa. fantástico, eu também gosto muito dessa metodologia, porque muitas vezes a pessoa, quando, né, chega até nós, nem ela sabe falar o que que ela está sentindo, o que que ela está passando. Né? E com Uhum. a análise corporal, eu consigo chegar nesse ponto. Olha, o que você está sentindo é algo semelhante a isso, é aquilo. Então, assim, a gente consegue chegar em um ponto, como você disse, muito íntimo, né? E muito específico, muito individual, é muito individualizada a análise, né? Sem que a pessoa precise falar muita coisa. Aliás, ela não É. precisa de falar nada, ela só precisa de ficar ali paradinha e para a gente fazer a análise. E É, aí, com isso, né, ter a devolutiva bate-papo.
É por isso que eu tenho trazido, né, nesse projeto, Camila, vários terapeutas para apresentar diferentes abordagens, diferentes óticas de trabalho, porque é muito importante você saber que existem outros caminhos, né? Senão Uhum. você fica muito preso. A imagem que todo mundo tem de processo terapêutico é você naquela bem freudiana, né? O cara no divã e o psicólogo atrás. Ou Aham. você com o psicólogo, você fala, fala, sai de lá, o cara não fala nada. Então, assim, ainda tem esses arquétipos, né, construídos na imagem das pessoas sobre o que é um processo terapêutico. E o processo Uhum. terapêutico, ele tem essa parte de interagir, né? Você interage com o seu paciente pela imagem do corpo dele. Ali você começa Sim. uma comunicação, você consegue fazer com que ele olhe para dentro e vá nessa matriz, essas questões que ele precisa ressignificar, entrar em contato, tornar consciente, enfim, o nome que as linhas vão dando para isso daí. Mas a Uhum. ideia é exatamente essa, é apresentar esse leque de possibilidades para que as pessoas diminuam a sua carga de sofrimento, né? Ninguém Sim. chega num processo terapêutico porque está de bem com a vida, eu vou lá porque agora eu quero me conhecer, porque é chique. Não, cara, é caro, não é barato, né? O processo terapêutico é caro, não é barato. De certa forma, assim, não privilegia todo mundo, e por isso que eu criei também esse projeto, para tentar privilegiar outros acessos, outras Marta, deixa eu pessoas. só te interromper um minutinho. Eu vou pegar meu carregador, que meu celular tá dando sinal aqui de Tá, bateria, tá? tá, Mas eu tô escutando, tá tá. bom? E também para poder oportunizar as pessoas entenderem que elas podem escolher processos que vão se comunicar com elas, não necessariamente Uhum. aquela terapia tete a tete é o que vai Sim, fazer sentido para a pessoa. Às vezes é uma sessão de body sim. talk, uma terapia de análise corporal, um reiki, sei lá, né? Tem tanta coisa aí interessante e que a gente pode lançar, né? Experimentar. Uhum. Camila, a gente está se aproximando do final. Eu vou desativar os comentários para a gente bater aquela foto, né? Aquela que vai bonita. E eu quero que você deixe a sua mensagem final para as pessoas. Vamos bater a foto primeiro? Aí você deixa a sua Vamos, pode mensagem. ser. Vamos bater a foto primeiro. Aquele sorrisão lindo que você tem. Oi? Pro desencargo. Vida real, né? Live é vida real total. O meu tripé Vida real. quebrou e eu comprei um outro, mas ainda não chegou. Então eu tô aqui na maior malabarismo com o celular hoje, mas É tá isso. valendo. Tá Deixa sua valendo. Meu celular acabou mensagem. na bateria, coloquei aqui para É, carregar no meio da live, é isso aí. vida real. Deixa sua mensagem final para nós, Camila. A mensagem final é que tem um lugar para cada um de nós no mundo, né? A gente não precisa de se adequar, a gente não precisa se buscar moldar, né, aos padrões, né? Tem um lugar para a gente, tem um lugar para cada um de nós, né? Com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, né? Eu gosto muito daquela música do Caetano que ele fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o Delícia de que ser é, quem é. né? Então, a mensagem é essa, que a gente busque e aceite ser quem a gente é, né? Com as nossas dores, com as nossas delícias, porque são com as nossas dores, são as nossas dores que nos mostram quais são os nossos maiores recursos, né? Então, é isso, a mensagem que eu quero deixar para as Ai, pessoas. que lindo isso! Muito legal. Esse trabalho, assim, tem me emocionado muito, porque cada um que chega deixa uma mensagem tão bonita, sabe? E muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua inteligência, né, pelo seu conhecimento. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem de melhor para dividir com o mundo nesse momento, né? É de como a gente pode se ajudar, de como a gente pode se fortalecer. E estamos aqui fazendo o nosso papel e eu estou muito feliz com esse trabalho. E eu espero que vocês que assistiram também tenham ficado muito felizes com esse bate-papo de hoje. Sim, e já aproveitando, eu vou retomar um programa que eu tenho chamado Mulheres Reais. É um programa de entrevistas e você vai ser a minha convidada. Eu vou te Opa! convidar, você vai receber um convite nos próximos dias, tá bom? Opa! A Estarei gente lá, bater um estarei novo lá. papo e eu poder te escutar agora.
Tá bem? Estarei lá com o maior prazer, tá bom? Muito Muito obrigada, obrigada, Márcia. Márcia. Eu admiro muito o seu trabalho também. Body Talk é uma metodologia também, né? Um ferramental terapêutico, é fantástico. Você foi muito importante para mim, né? Das vezes que a gente se encontrou e você fez, você aplicou em mim o Body Talk. Então, eu também agradeço muito por isso, agradeço pela disponibilidade de estar fazendo essas lives e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Deixa tudo voltar de novo, presencial, ou se precisar de alguma sessão online, estou aqui à sua disposição, tá bom? Vamos embora então, vamos fazer. Vamos fazer. Um Beijo, beijo. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.